Todos os anos na igreja, nós no mês de agosto rezamos pelas vocações, num contexto muito amplo, e claro, de um modo especial, nós rezamos por uma vocação muito específica dentro da igreja, que nós consideramos ser hoje um grande desafio pastoral, que é a vocação sacerdotal e a vocação religiosa. Ou seja, quando o homem e a mulher, no seu ato livre, resolvem responder a Deus a um chamado, igual a todos os outros. Mas o chamado da vida sacerdotal e da vida religiosa se reveste talvez de uma radicalidade um pouco maior, porque nos faz renunciar mais coisas da vida comum, da nossa vida cotidiana, a fim de que a gente viva plenamente, inteiramente pelo reino de Deus. É aquilo que muitas vezes, em algumas passagens do Evangelho, Jesus vai falar disso, né? Aquele que é capaz de deixar pai, mãe, irmão, irmã, isso, pelo reino de Deus, né? E aquele que é capaz de viver continuamente esta entrega. Saber que seguir mais radicalmente Jesus Cristo é um caminho de renúncia constante, mas precisa ser um caminho de grande realização. Por isso que a gente reza muito pelas vocações sacerdotais e pelas vocações religiosas. Primeiro, identificando que uma vocação sacerdotal e religiosa, ela nasce exatamente de um povo. Aquele que é chamado a consagrar a sua vida na vida religiosa. E aquele que é chamado a dar a sua vida na vida sacerdotal, a primeira consciência é de que ele nasce exatamente da nossa experiência de igreja. Então ele não vem pronto do céu, não deve ser alguém a ser tratado como se fosse uma donzela, não é? É alguém nosso. Alguém que nasce do meio nosso para entregar a vida pela causa do reino para o povo de Deus. Então o seu tempo de formação, o seu tempo de estudo, o seu tempo de oração, né? E a nossa oração, em primeiro lugar, é que muitos respondam a esse chamado. Sobretudo e cada vez mais difícil nos tempos modernos, né? Em que esse chamado se torna desafiador. Quem quer deixar, de certa forma, a comodidade da vida, ainda que essa vida badernada que a gente tem, mas ela é um pouco agradável em alguns momentos, quem quer deixar um pouco isso para viver uma vida toda ela entregue à causa do reino de Deus? Segundo, aqueles que estão nesse caminho em preparação, para que sejam perseverantes, porque a gente sabe que o tempo de preparação, de estudo, é um tempo longo, e muitas vezes muitos vão desanimando, desistindo, se desencantando, e depois aqueles que já estão lá, consagrados, na vida consagrada, e também sacerdotes, para que sejam perseverantes nesse ato de fiel entrega, de totalidade. A gente sempre se entristece quando sabe de um religioso que deixa a vida religiosa, de um sacerdote que deixa o sacerdócio, quando a gente acompanha com tristeza alguma fragilidade desses nossos irmãos ou irmãs, não é? Então tudo isso é o quê? É uma comunidade que ora, pedindo que cada vez mais a gente possa, né? E saber que é fruto nosso e que muitas vezes não é para nós. É fruto nosso que nós damos, está para em algum lugar. Vocês aqui já deram alguns sacerdotes bastante significativos para a vida salesiana, né? Vamos recordar Padre Reinaldo, por exemplo, que está lá em Roma agora, né? Já realizando tantas coisas bonitas por aqui, por ali, por acolá. Padre Rafael celebrou hoje cedo aqui em casa, está lá em Piracicaba doando a sua vida de alguma forma pelo colégio, pela missão, como salesiano. Quem sabe daqui a pouco tantos outros possam dizer, por que não eu? Não é? E é legal perceber isso, são pessoas normais, não são pessoas assim que foram feitas numa, né, uma fabriquinha particular do céu, pronto, esse aqui não, normal. Então eu convoco cada um que nesse mês de modo especial a gente possa rezar por essas pessoas. De modo especial hoje, quando nós trazemos a figura do sacerdote no primeiro domingo, porque está sempre muito perto do dia 4 de agosto, que é o dia de São João Maria Vianney, o patrono por excelência dos sacerdotes, dos párocos, por isso se celebra, né, dentro da igreja o dia do padre. Nós vamos rezar por aqueles padres que hoje vivem um grande desafio em lugares difíceis, em lugares complicados para se evangelizar, em lugares que às vezes a pobreza impera,
A dificuldade da vida é grande, nós nem temos consciência disso. Padres que sofrem, estão na solidão, vivem sozinhos, não têm o calor de uma comunidade como a nossa. Existem muitos padres assim, e que às vezes nesse sofrimento vão desanimando, se desencantando, muitos vão morrendo no anonimato, não é? Então rezemos por eles, que a nossa oração alcance o coração de Deus, e Deus os alcance aonde eles estão, em muitos lugares, não só no Brasil, em muitos lugares. Depois desse mês nós rezaremos por todas as vocações de modo especial, né? Próximo domingo, o Dia dos Pais, rezamos pela vocação da família. Nós vamos entrar na Semana da Família. Depois vamos rezar pela vocação dos consagrados, homens e mulheres que dão a sua vida para viver dentro de uma comunidade religiosa. Hoje na igreja se desperta muito a vocação do leigo consagrado, não é? É tão bonito isso, comunidades de aliança. Pessoas que vivem uma vida normal, trabalham, mas que têm um compromisso de aliança com a igreja. Depois a vocação daqueles que têm um ministério dentro da igreja, leigos, batizados, mas que assumem com essa convicção: eu não estou fazendo o gostinho desse padre, daquela paróquia, não, é a minha condição. Eu tenho consciência de que eu estou respondendo a Deus, através de um ministério, seja ele qual for, de um trabalho dentro da igreja, de uma catequese, de um ministério qualquer, para dizer: eu estou vivendo mais concretamente a minha vocação. Então nós rezaremos, teremos a oportunidade de rezar, né, por tantas vocações assim. Eu queria chamar o Pedro aqui, não é? Que nós recebemos outro dia da Angola, veio ficar aqui uns dias para matar a saudade da família. E hoje nós vamos dar esta bênção também para ele, que estamos mandando de volta, né? Agora ele não vai mais para Angola, símbolo desta camiseta dele, mas vai lá para os irmãos e irmãs do México, não é? Comer bastante taco louco lá, né? Fazer o quê, né, Vir? É com Deus. Nós agradecemos aqueles que nos ajudaram, né, também nesse processo da sua viagem. Mas é bonito neste mês vocacional também dizer: estamos dando um jovem para mais uma missão, né? Agora vai para outro canto, para outras terras, outros povos, né, para ali poder dar a sua vida. E nesse gesto que nós fazemos agora, de também pedir a bênção de Deus por ele, né, que nós também nos comprometamos em orar por ele. Onde ele estiver, a comunidade que o receber, o movimento em que ele estiver trabalhando na sua missão, que a gente esteja com ele também lá, sabendo que com ele tantos outros estão fazendo também este projeto de vida. Queria convidá-los, podemos ficar sentados mesmos, a pedir nesta oração que Nossa Senhora o conduza e o faça assim um jovem de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Deus de bondade, derramai na vida deste seu Filho, que vive este tempo da sua missão, toda a graça do seu Espírito Santo. Que ele possa ser sal da terra e luz do mundo a esses povos que agora ele se destina. Que o seu coração, a sua vida seja o evangelho vivo. Que ele seja o humilde servo, aquele que vai para anunciar a alegria do santo evangelho. Conceda-lhe toda a saúde da alma e do corpo. Conceda-lhe toda a ousadia, toda a criatividade, toda a determinação para ser de fato um arauto do teu evangelho. Seja ele portador da sua boa nova. E derrame no seu coração, na sua vida, esta bênção, carregada de todas as suas ações, todas as suas graças, toda a sua unção. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vai com Deus, meu filho. A palavra de Deus hoje para nós, eu gostaria apenas de fazer uma reflexão muito breve, à luz de uma realidade que o povo de Deus vivia dentro do tempo da escravidão. Eles tinham o alimento de todos os dias, a panela cheia, carne para comer, pão para comer, e embora a vida sofrida, essa era a certeza que eles tinham,
temos comida, basta. Isso fazia com que eles talvez nunca desejassem sair da escravidão. Quase que dizendo, é aquele que se contenta em ter. Ter, não importa como, é preciso que eu tenha. E eu tenho medo de um dia não ter. É bom não viver apostando no ato da providência. Eu tenho que ter. Então, quando Moisés leva esse povo a viver o tempo da libertação, já começa o tempo da murmuração. Esse tempo que é comum a todos nós. Quando a vida está boa, está boa. Quando a vida não está boa, o que nós começamos a fazer? Vamos começar a murmurar. Mas nós estávamos, pelo menos, nós tínhamos o que comer lá. Agora nós estamos nesse deserto, não temos o que comer, está essa vida sofrida. Por que você nos tirou daquela terra da escravidão? Então Moisés ora a Deus e o resultado está aí. Há aquela visita daquelas codornizes, isso é muito comum lá, nessas terras, no período do ano. Depois de um tempo de chuva, elas vão se aproximando e ficam por ali, perto das tendas. E no dia seguinte, depois que elas partiram do orvalho, ficaram esses pequenos grãozinhos, como vai dizer o texto, um grão macio. Esse grãozinho eles chamam de man. Daí vem, né, essa expressão do maná. E eles usam isso para passar sobre o pão, porque amacia o pão. Então daí vem toda a tradição deles. Deus escutou o clamor de Moisés, deu pão para eles. Mas imagine no coração de Deus, se a gente pudesse trazer o sentimento dele para nós. Alguém que sempre chegasse até você, não porque você é alguém bom, não porque você é alguém que satisfaz a minha amizade, não porque eu gosto de ficar perto de você, mas eu sempre me aproximo de você porque eu preciso de alguma coisa que você tem para me dar. É isso. O povo queria o maná. E Deus queria dar-lhes muito mais. Deus, o tempo todo da sua trajetória, da criação, da sua comunicação com o povo, enviando os profetas, os reis, os homens de Deus, enviando Jesus Cristo, o tempo todo Deus quis apenas se dar, pedindo que esse povo talvez não se satisfizesse mais com o maná, mas desejasse muito mais do que isso, que esse povo não se contentasse apenas com um momento do alimento, mas que seus corações, suas almas tivessem de fato sede da presença de Deus. Minha gente, nós não estamos tão distantes desse povo. Existem ainda muitos cristãos que às vezes vêm buscar o seu maná todos os domingos. E Deus está gritando de maneira muito evidente: eu gostaria de lhe dar muito mais do que este maná. Gostaria que de fato o seu coração não tivesse necessidade de vir aqui domingo para buscar o maná, mas queria que de fato a sua alma desejasse ardentemente o pão do céu, esse pão que planifica a nossa vida e que é muito mais do que um alimento perecível, porque daqui a pouco nós teremos fome de novo. Então é quando a gente consegue acordar da nossa experiência cristã, e aí você vai compreender o que Paulo está dizendo à comunidade de Éfeso, está dizendo a nós nos dias de hoje: revesti-vos do homem novo, tirai de você tudo aquilo que é o velho. Peça para você essa graça. É você ter a coragem de tirar uma veste que muitas vezes talvez ficou aí no seu corpo e no seu coração, estampando esse seu cristianismo, mas que talvez esteja na hora da gente rasgar essas vestes e pedir uma veste muito mais santificada em nós. Eu quero, Senhor, me vestir de você. Vestir-se do homem novo é pedir em nós essa graça santificante da presença de Deus, trazer as marcas de Deus em nós, saber que nós nos tornamos cada vez mais homens e mulheres que de fato têm sede, que almejam de maneira muito profunda, muito espiritual, mergulhar a sua vida neste pão do céu. Talvez a gente não compreenda aonde o Senhor quer dizer, aonde Ele quer chegar com isso, mas Ele está gritando aos nossos ouvidos: clame no seu coração, na sua alma, que você consiga deixar o maná
e você ir de fato para o pão do céu. Jesus estava ali perto dos seus apóstolos, perto daquele povo. Daqui a pouco Jesus não está ali, o povo fica desesperado e vão atrás dele do outro lado do mar. Jesus, como é que você chegou aqui? E é claro, ele vai ajudar aquele povo a acordar um pouquinho. Vocês me procuraram, é porque vocês estão com sede de mim? Ou é porque acabou o pão e vocês sabem que eu vou poder multiplicar mais? Jesus não vai negar para nós a multiplicação dos pães. Jesus não vai negar para nós os milagres que talvez a gente precise na nossa vida. Mas eu acho que Ele quer muito mais do que isso. Ele quer que você venha aqui, não porque você necessite de um milagre, não porque você necessite de uma multiplicação. Ele quer que você esteja aqui porque o seu coração tem sede da sua presença. O dia que você tiver essa consciência, e eu sei que muitos já a têm, você pode dizer hoje, pela força do meu batismo, eu tenho me tornado uma pessoa espiritual. Eu não tenho mais a preocupação das aparências. A religião deixa de ser uma aparência para mim. Esse conjunto de normas e regras e harmonia que compõem a nossa liturgia, que compõem a nossa religião, você percebe que tudo isso aqui é muito pequeno diante do maior que nós temos para experimentar. Deus não cabe, minha gente, nesta assembleia. Deus não cabe nessa liturgia. Deus não cabe nesse ministério de música. Deus não cabe nas palavras desse pobre sacerdote. Deus não cabe na liturgia humana. Deus transcende tudo isso. E de repente nós estamos tão arraigados nessas coisinhas pequenas. Sofremos demais por essas coisinhas pequenas. E Deus está passando muito mais além e querendo ser para você este pão que plenifica o seu corpo, a sua alma. Por isso que Ele vai dizer aos seus: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome. Teremos as nossas dores, teremos as nossas decepções, teremos as nossas misérias a serem partilhadas. Todos nós temos, a começar por mim. Mas nós não teremos mais sede de algo que nos preenche, nos planifica muito mais do que isso. Aprenderemos de fato o que é sofrer em Cristo. Poderemos proclamar com Ele, sim, bem-aventurados aqueles que sofrem, bem-aventurados aqueles que choram, bem-aventurados aqueles que são perseguidos, porque eu estou entendendo aonde chega esta bem-aventurança. O Senhor já está reservando muito mais daquilo que Ele pode me dar. Ele está me dando, eu não sou merecedor disso. A mim cabe senão estar aqui. Então vamos pedir essa graça hoje, quem sabe? Ter a coragem de dizer: Senhor, muitas vezes eu vim aqui buscar o meu maná. E nesses anos da minha vida, 20, 15, 30, 40, 50, quantas vezes eu me contentei apenas com o meu maná e achava que ele era o tudo da minha vida. Por isso que sempre numa provação, numa dificuldade, na hora de eu dar um testemunho, eu era o primeiro a fragilizar em mim a minha identidade cristã. E hoje eu entendo por quê. Porque o que restava em mim não era o teu corpo, não era este pão que não me deixava mais ter fome, e sim o manazinho que eu vim buscar aqui na minha missa. E o manazinho é muito pequeno para mim. Talvez eu até saía dessa Eucaristia um pouco satisfeito, um pouco feliz, um pouco animadinho. Mas ali da terça-feira, na quarta, numa dificuldade no meu trabalho, numa doença que estou atravessando, num incidente da minha família, numa infidelidade, numa tristeza que tenho vivido dentro da minha casa, ali eu percebi que o pão do céu, o meu coração ainda não desejou. Porque você, como pão do céu, nos ensina que o pão do céu é aquele que se derrama no sangue sobre este altar. Portanto, para entender o céu, é preciso ter muita coragem de entender o sofrimento. Sofrimento não é para pessoas fracas. Só os fortes compreendem o que é o sofrimento. Os fracos se desesperam.
Os fortes choram, caem, mas se levantam e seguem. Eu quero o pão do céu. E eu tenho certeza que esse Deus vai nos dando cada dia mais o desejo de querermos o pão do céu. Vamos pedir durante esta semana, no desafio do nosso dia a dia, onde você estiver, da forma como você se lembrar, vai intensificando esta oração no seu coração, porque nesses próximos domingos nós rezaremos o pão do céu na Eucaristia. Aliás, nós sempre rezamos, mas será o tema do Evangelho nos próximos domingos. Que você vá se identificando com isso. Meu Deus, quantas vezes eu achei que estava buscando o pão do céu, mas eu estava buscando o maná, alguma coisa pequena que satisfizesse a minha alegria, o meu momento, a minha fragilidade. E por isso percebo que eu sempre ando precisando muito mais da tua presença. Quem toca o pão do céu não tem mais fome, compreende o que é viver o tempo da graça de Deus. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.